Capítulo 22 do livro de Lucas, continuando aqui o projeto Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia por dia. E estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, que também era chamada de Páscoa e era um grande acontecimento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas eles tinham medo do povo, então Satanás foi disso se aproveitando. Entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas dirigiu-se então aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, a fim de dar-lhes uma sugestão. E tratou com eles uma forma de como a Jesus lhes poderia entregar. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram um dinheiro, um bom dinheiro pagar. Uma oportunidade para lhes entregar a Jesus, ele consentiu e ficou esperando. Quando a multidão não estivesse presente, com presença de pessoas atrapalhando. E finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Estava tudo preparado, no qual o cordeiro pascal devia ser sacrificado. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a Páscoa, a refeição. Onde quer que a preparemos? Perguntaram eles: o senhor tem alguma sugestão? E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre mandou perguntar: onde é o salão de hóspedes, no qual eu poderei comer a Páscoa com os meus discípulos, com os preparativos que eu acabei de fazer? Este homem lhes mostrará uma sala ampla, no andar superior, toda mobiliada. Por ali nós comeremos a Páscoa que por vocês será preparada. Eles saíram, como Jesus lhes tinha dito, e tudo eles encontraram conforme ele tinha falado. Então a Páscoa eles prepararam, e quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos à mesa se reclinaram. E disse-lhes: comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer o desejei ansiosamente. Pois eu lhes digo que até que se cumpra no reino de Deus, não comerei dela novamente. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso para uns com os outros partilhar. Pois eu lhes digo que do fruto da videira, outra vez, até que venha o reino de Deus, eu não vou mais tomar. E tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo assim: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice falando: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Em favor de vocês é que eu estou derramando. Mas eis que a mão daquele que vai me trair com a minha sobre a mesa está. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trairá. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria aquilo fazer. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Eles queriam muito saber. Jesus lhes disse: os reis das nações sobre elas têm dominação, e os que exercem autoridade sobre eles, chamados de benfeitores são. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês será como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve vocês. Pois quem é maior, o que está à mesa, ou será o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês e como aquele que serve. Vocês são os que têm permanecido, estando sempre ao meu lado, durante todo o tempo, até quando eu sou provado. Eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa quando estiverem no meu reino, enfim, e poderão sentar-se em trono. As 12 tribos de Israel vocês julgarão assim. E disse: Simão, Simão, você está comigo, mas Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que não desfaleça a sua fé. Fortaleça os seus irmãos quando você se converter. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: ó Pedro, eu lhe digo, sim, Pedro, me ouça o que eu tenho a te falar, porque antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará, e que não me conhece, às pessoas você falará. Quando eu os enviei sem bolsa, Jesus para eles perguntou: sem saco de viagem ou sandálias, alguma coisa lhes faltou? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora prestem atenção.
Se vocês têm bolsa, levem-na com vocês, e também o saco de viagem na mão. E se não tem espada, venda a sua capa e comprem uma. Não percam a ocasião. E ele foi contado com os transgressores. Sobre mim está escrito. E eu lhes digo que isso precisa, o que a meu respeito, deverá ser cumprido. E os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu Jesus. Não precisamos de mais nada. Dali então foram para o Getsêmani e Jesus se afastou para orar. Levou consigo João, Pedro e Tiago e começou a ficar angustiado, com tristeza mortal a se aprofundar. E foi um pouco mais adiante, em oração ficou prostrado, pedindo ao Pai que, se possível, tal cálice dele fosse afastado, porém que o propósito do Pai fosse nele concretizado. Voltou aos discípulos e os achou dormindo. Disse então a Simão: Você está dormindo? Não está em oração? Vigie e ore, a carne é fraca, para não cair em tentação. Retirando-se de novo, orou as mesmas palavras, repetindo, e os discípulos foram encontrados com seus olhos pesados. Estavam outra vez os achou dormindo. Voltou Jesus pela 3ª vez e disse: Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue e o traidor já vai chegar. Levantem-se, vamos embora. E falava ele ainda quando Judas com o sacerdote chegou, com uma turba com espada, como assim havia combinado, e Judas se aproximou e o beijou. Agarraram Jesus e o prenderam. Um dos seus a espada puxou, ferindo o servo do sumo sacerdote, a orelha dele decepou. Então, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham nessa situação? Jesus para eles perguntou. Todos os dias estive com vocês lá no templo ensinando e vocês não me prenderam. As escrituras estão se completando. Então todos os seus fugiram e Jesus sozinho lhes foram deixando. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, que aos outros líderes se reuniu. Pedro, no pátio daquele lugar, de longe, a Jesus seguiu. Mas quando acenderam fogo e se sentaram ao redor dele, no meio do pátio, Pedro ficou e sentou-se ali com eles. Uma criada ouviu. Sentado ali, à luz do fogo, fixamente para ele olhou e este homem estava com ele. Aquela mulher falou: Não o conheço. Pedro, ao fato, negou. Pouco depois, um homem o viu. Você também é um deles. Ele falou: Homem, eu não sou. Desta forma, Pedro negou. E cerca de 1 hora mais tarde, outro homem disse firmemente: Este homem estava com ele, pois é galileu certamente. Homem, não sei do que você está falando. Pedro assim falou. Falava ele ainda, quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se para Pedro e olhou diretamente em seu olhar. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha para falar: Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Saindo dali amargurado, Pedro pôs-se a chorar. E os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Profetize, quem foi que te bateu? Eles cobriram os olhos dele. Eles dirigiam muitas outras palavras de insulto, blasfemando contra ele. E ao romper do dia, o sinédrio foi convocado. Tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e perante eles Jesus foi levado. Se você é o Cristo, diga-nos. Disseram eles bem assim. Jesus respondeu: Se eu vos disser, vocês não acreditarão em mim. E não vão me responder se eu lhes perguntar. Mas de agora em diante o Filho do Homem, à direita do Deus Todo-Poderoso, assentado estará. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vocês estão dizendo que eu sou. Jesus a eles respondeu: por que precisamos de mais testemunhas? Eles começaram a falar. Dos próprios lábios dele, nós acabamos de escutar. E assim Jesus foi levado, para ser condenado, para ser buscado dele ali uma informação. Você é o Filho de Deus? O propósito do Senhor se cumpriu em Jesus. Jesus passou por toda essa agonia por causa de mim, por causa de você. E eu lhe pergunto, qual será a sua resposta? O que você fará de Jesus o Cristo? Quem é Ele para você? Eu espero que essa palavra te reavive e te faça determinado para seguir Jesus até o último dia da sua vida. Que Deus te abençoe.